Olá, aqui é o Bispo Paulo César Lima, pastor da Assembleia de Deus em Cristo, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Estamos aqui no nosso culto online da Escola Bíblica Dominical. E desta feita, queremos fazer um estudo sobre um livro complexo do Antigo Testamento. Não é pelo fato dele ser complexo que nós vamos pegar esse livro para estudar, mas sim pela mensagem que ele traz para nós, que é uma mensagem forte, que é uma mensagem que nos faz ou nos força, nos provoca a determinadas reações e posicionamentos com relação a Deus e com relação à nossa fé. O livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 1 e 2, que eu gostaria de ler com você. Diz assim o texto: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Versículo 2 diz: Vaidade de vaidades. Diz o pregador: vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Pois bem, com esse texto, que é a nossa premissa, nós queremos, antes de tudo, fazer uma oração e pedir a bênção de Deus sobre nós neste momento que estaremos estudando a palavra de Deus. Meu Deus e Pai Celestial, nos curvamos diante de Ti com todo o nosso coração, entendendo, Pai, que esta é a prática cristã mais importante, mais fundamental, quando nós falamos contigo. E esperando, Senhor, muito mais em ouvir a Tua voz do que Tu ouças a nossa voz. Senhor, neste momento nós queremos Te agradecer por todas as bênçãos, por termos acordado fortes, por termos acordado com força, com saúde. E graças a Deus, ó Pai, estamos aqui para nos aplicar a ouvir a Tua palavra, entendê-la, estudá-la e aplicá-la ao nosso dia a dia. Ó Deus, abençoa todos os membros da Igreja Assembleia de Deus em Cristo, da criança ao mais idoso, à mais idosa. Sejam todos abençoados. E todos que estarão ao alcance da nossa voz. Aqueles que estão no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, América do Sul e em todo o Brasil. Que todos sejam abençoados de alguma maneira e que esta palavra seja um alento para os seus corações. É no nome do Teu Filho Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Bem, a declaração de Eclesiastes dizendo que tudo é vaidade tem uma razão. E eu gostaria de estudar com você as razões por trás desta declaração. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Qual o sentido que o autor está querendo dar a esta palavra vaidade? Vamos estudar. O que eu primeiramente destaco é que das centenas de vezes que a palavra vaidade aparece nas Escrituras Sagradas, nenhuma delas faz menção a cabelo, roupas, adornos, joias, adereços e ou coisa que o valha. Então significa que, vamos destacar primeiro, de todas as aparições da palavra vaidade nas Escrituras Sagradas, nenhuma delas faz menção, repito, a cabelo, roupas, adornos, joias, adereços e ou coisa que o valha. Quando eu comecei a estudar o tema vaidade,
não pensei que isso me levaria tão longe. Apercebi-me que podia viajar muito nesta senda de múltiplos significados. Ao fazer o percurso da reflexão com relação ao assunto em tela, logo de início veio à minha mente as várias possibilidades de entender a vaidade humana na sua mais oceânica realidade. Primeiramente, percebi que vaidade, ao contrário do que muitos entendem, tem a ver com a nefasta construção, criação, fabricação de ídolos, que nada mais são do que algo oco, vazio, nulo, falso e inútil. O tecido do significado da palavra vaidade se esgarça quando a pensamos como modo de incorporação, o vestir-se de alguma coisa ou de alguém que não somos nós. Olha o que eu estou dizendo. O vestir-se de alguma coisa e de alguém que não somos nós, numa expressa conduta fraudulenta e impostora. Você entende o que eu estou dizendo? Quando uma pessoa sente a chamada de Deus e ela é de uma igreja histórica, procure estudar e se preparar para a tarefa que terá pela frente. No âmbito pentecostal, infelizmente, acontece de forma contrária. Os interessados compram alguns DVDs de pregadores pentecostais renomados e incorporam o personagem do DVD, imitando até as línguas estranhas que eles falam. Isso é o que nós chamamos de fraude, isso que nós chamamos, que a Bíblia chama de vaidade, que é uma construção de ídolo, que é oco, vazio, inútil e falso. Oco, vazio, inútil e falso. Essa é a ideia de vaidade que você tem ao longo do Antigo Testamento. Quando eu afirmo que a palavra vaidade traz esse sentido semântico, estou querendo dizer, entre outras coisas, que pelo fato de pertencermos a uma sociedade que valoriza o superficial, o aparente, em detrimento do profundo, temos uma grande propensão em tornar os nossos projetos de vida uma grande farsa, que é substancialmente a mecânica na fabricação de ídolos. Tomás de Aquino, em 1500 depois de Cristo, chamava a vaidade de vanglória, a glória vã, ou a glória no que é vão, ou a glória em vão. Segundo Aquino, a glória vã é a glória em vão e aquilo que é vão, vazio. É vão porque não tem substância, por isso é falso, mentiroso e vão. É vã porque não tem consistência. Primeiro, não tem substância, e, em segundo lugar, não tem consistência, não tem solidez, é efêmero, passageiro, transitório. Finalmente, é vã porque não é capaz de realizar o fim a que se propõe. Um esforço em vão, um remédio em vão, algo que não foi capaz de realizar o que pretendia. Por isso, a falsa religiosidade é vaidade, pois aparenta ser uma coisa por fora, quando na verdade não o é por dentro. Daí a criação de ídolos, um tipo aparente que não é capaz de realizar o fim a que se propõe, a que se pretende. Para você entender o que eu estou querendo dizer, tenho que recorrer ao Antigo Testamento, que se utiliza de 3 palavras hebraicas para lançar luz ao assunto. Primeira palavra, nadav, que tem o sentido de oco, vazio, e faz referência aos ídolos que são ocos e vazios. Aquilo que tem aparência de ser, mas nada é. É falso. Depois você tem a palavra revel, que significa inútil, passageiro, transitório, efêmero, ou seja, uma coisa que deveria, pela aparência, status, ter certa durabilidade, mas é absolutamente nula, porque oculta ser uma coisa diferente. Portanto, não se pode pôr fé nessas coisas, porque rapidamente explodem,
pela sua inconsistência, é correr, como diz Eclesiastes, atrás do vento. E finalmente a palavra chave, que significa ludibrio ou falsidade. No livro de Eclesiastes, o livro que lemos hoje na escola bíblica dominical, os dois versículos, versículo 1 e 2, vaidade tem o sentido de vento, sopro, aura, brisa, vapor, transpiração, fumaça. Você encontra isso em Isaías 57, 13, parte B, e Provérbios 21, 6 a seguir. Das 73 vezes em que o termo Ravel, ou Revel, melhor dizendo, tá? Revel, aparece no texto hebraico no Antigo Testamento, mais da metade, 38 vezes, é encontrada em Eclesiastes. Vaidade pode se referir àquilo que é passageiro, efêmero, transitório. Como diz certo escritor, algo que existe num lampejo ou numa fração de tempo, como por exemplo, uma bolha de sabão, perfeita e bela por uma fração de segundo. Sua perfeição é fugaz, surge e logo não existe mais. Vaidade também pode ser entendida em Eclesiastes como algo fútil, inútil, débil, vão, nulo, sem sentido, ou ainda algo sem significado, vazio, sem permanência, nulificação ou névoa de nadas. Como se percebe, vaidade não tem nada a ver com o lado estético, sentido comum da palavra e não o filosófico, como muitos interpretavam e há muitos que ainda o fazem. Felizmente ainda tem muita gente interpretando a palavra vaidade no seu sentido estético, sendo que o sentido que devemos interpretar a palavra vaidade é sempre no sentido ético da palavra. Então essa palavra vaidade, ela tem o sentido de passageiro, efêmero, transitório, algo que existe num lampejo ou numa fração de tempo, como por exemplo uma bolha de sabão, perfeita e bela por uma fração de segundo, sua perfeição é fugaz, surge logo, não existe mais. Mas também essa palavrinha pode ser entendida como algo fútil, inútil, débil, vão, nulo, sem sentido, ou algo sem significado, vazio, sem permanência, nulificação ou névoa de nadas. Como também a palavra vaidade, tá? Ela pode também ter vários outros sentidos. Tá? Aqui em Tomás de Aquino nós falamos sobre vaidade quando ele fala que vaidade nada mais é do que vanglória, a glória vã, ou a glória no que é vão, ou a glória em vão. Porque segundo ele, a glória vã é a glória em vão e aquilo que é vão é vazio. É vão porque não tem substância, não tem consistência e não é capaz de realizar o fim a que se propõe. Por outro lado, também entendemos que a palavra vaidade, ela não tem nada a ver com cabelo, com roupas, com adornos, com joias, com adereços ou qualquer coisa que o valha. Mas sim, a palavra vaidade, no seu sentido, é interessante entender isso, é no sentido de alguma coisa que é oca, vazia, nula, falsa. Tá? Então é muito importante a gente entender essas definições para saber onde estamos entrando. Como se percebe, a palavra vaidade não tem nada a ver com o lado estético. C.S. Lewis diz que vaidade é o supremo mal, é o pecado capital, que ele chama de pecado principal. Ele diz que o orgulho é
o mais completo estado de alma ante Deus. Por isso nós entendemos na teologia cristã que o orgulho é pecado tironiano. Você lembra de Tiro? O pecado do rei de Tiro é o pecado de Satanás. Este é um homem absoluto e absolutizado pela ideia de que é alguma coisa, que tem alguma coisa e que pode realizar alguma coisa. Mas no final de tudo, tudo é falso, tudo é vazio, tudo é oco. O diabo é um ser tomado de orgulho. É um ser que o seu estado de alma é absoluta e completamente contra Deus. Ele diz: eu tenho autoexistência, eu existo por mim mesmo, tenho consistência, tenho substância, eu sou Deus. Mas o que ele presume ser é apenas vanglória, algo vazio, falso. Portanto, a vaidade que Deus abomina não é o embelezamento ou o andar bem arrumado, mas sim a farsa, o engano, que se apropria de algo de terceiros. É apresentar-se com uma imagem falsa, incorporada, é encarnar o personagem. Isto porque vaidade na Bíblia significa algo que é falso, oco, vazio, inútil. Ademais, todos os textos bíblicos que falam sobre vaidade referem-se à idolatria, falsidade e coisas vãs. Por isso, a falsa religiosidade é vaidade, pois apresenta ser uma coisa na exterioridade, quando na verdade não é na sua interioridade. Apenas está incorporado, apenas está assumindo o papel que é de outro e não dele mesmo. Então isso é muito comum. Tem pessoas que, fora do púlpito, agem de uma maneira, falam de uma maneira, se comportam de uma maneira. Em cima do púlpito, eles falam de outra maneira, se comportam de outra maneira, parecem ser duas pessoas em uma só. Fora do púlpito é uma coisa, em cima do púlpito parece que incorpora alguma coisa que não é. Até a voz é diferente. Para corroborar com a ideia do Antigo Testamento, temos 7 palavras no grego para definir vaidade, mostrando todas elas que o termo tem sempre a ver com o falso, vazio, inútil e nunca com adereços, adornos, trajes. Tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui. Nós estudamos 3 palavras que estão no hebraico. Tá? A palavra nadav, a palavra revel, a palavra shav. Tá? E agora nós vamos estudar 7 palavras que estão no grego, tá? Que são elas. Kenós, que significa vazio. Essa palavra aparece 18 vezes no Novo Testamento. Palavra quenofonia, som inútil, termo que aparece 2 vezes no Novo Testamento. Mataios, que quer dizer inútil, aparece 6 vezes. Matoiotes, inutilidade, 3 vezes que aparece no Novo Testamento. Matem, em vão, 2 vezes. Eike, à toa, 5 vezes. Dorean, sem preço. Essas são as 7 palavras gregas. A vaidade, portanto, é um termo comum para referir-se a coisas vazias. Então, vamos repetir. A vaidade, portanto, é um termo comum para referir-se a coisas vazias. A vida se torna vaidade quando vivemos de aparência e nos esquecemos da essência. Então, uma pessoa que vive de aparência, ela está se esquecendo de viver a essência. Ser vaidoso é ser idólatra na medida em que se constrói uma imagem oca, vazia, falsa. Isso é fabricar ídolo. A própria Bíblia Sagrada classifica o orgulho e a arrogância como elementos vazios advindos de uma personalidade impostora. Porque quando você se veste com a personalidade do outro, como você tenta falar como o outro fala, como você tenta imitar o outro e pegar para si como se fosse seu, sem colocar as aspas necessárias nas coisas, você está se tornando um impostor,
você nada mais é do que um ídolo que mostra ser uma coisa que não é, mostra ter a capacidade que não tem, mostra ter a habilidade que nunca teve. Então você é falso, você é vazio, você é oco, você é um ídolo. Agora vem a pergunta, bispo, como é que fabricamos ídolos? Os ídolos são criados, primeiramente, pelo método da incorporação. Incorporamos um personagem, pegamos ideias e trejeitos de outros, ou seja, a personagem do outro é abduzida por nós. Só que esse corpo não nos pertence. Isso é apenas vaidade. O segundo método utilizado na fabricação de ídolos é a imitação. Imitamos formas, tipos, falas, gestos e a partir daí construímos a imagem. O ídolo está pronto. Está entendendo? Nós começamos a imitar formas, tipos, falas, gestos e daí o ídolo está prontinho. O terceiro método que geralmente é utilizado é a repetição. Reproduzimos pelas vias da repetição o que é aceito pelo povo e o que pega mais. A sociedade cristã produz e reproduz os seus ídolos, caracterizando o aparente, ocultamento da realidade, como objeto de adoração. Assim se constrói a imagem, o ídolo e os idólatras. Isso tudo é vaidade, porque aquele que incorpora aquilo, uma personalidade que não é ele, e o povo aqui embaixo que aceita essa incorporação, essa postura, quer dizer, ele é idólatra e o povo que o aceita também é idólatra. E ambos estão praticando a vaidade. Um ídolo é construído quando você mostra como realidade uma coisa que você não é e nunca será. Isto porque o vaidoso é alguém sem substância, sem consistência. Ele é oco, vazio, falso. Nossa prática cristã de ídolos cria os ungidos e os não ungidos. Os ungidos são os que falam a linguagem dos vaidosos. Olha só o que eu estou dizendo. Nossa fábrica cristã de ídolos cria os ungidos e os não ungidos. Os ungidos são os que falam a linguagem dos vaidosos, que infelizmente o povo gosta de ouvir. Os não ungidos são os não espirituais, ou seja, os que não falam a linguagem dos vaidosos, dos ídolos. Temos que nos lembrar que vaidade, à luz da Bíblia, significa tudo aquilo que é oco, vazio, inútil, falso, mentiroso. Vaidade é vestir-se de alguma coisa ou de alguém que não representa a realidade. É uma fraude, é coisa de impostor. Isso é vaidade. E Eclesiastes abre o seu livro dizendo: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Agora, o que é vaidade realmente, para a gente entender de tudo que nós já falamos? Vaidade é você substituir, é você criar, melhor dizendo, substitutos psíquicos, objetivando passar uma imagem daquilo que você não é. Vamos voltar. Vaidade é você criar substituto ou é você criar substitutos psíquicos, objetivando passar uma imagem daquilo que você não é e nunca será. Vaidade é você encher-se de algo que não é seu, não é você, nem é você, e por isso mesmo é falso, inútil, nulo, mentiroso. Vaidade é tudo aquilo que é passageiro, efêmero, sem durabilidade. Vaidade é vanglória, é glória vã, ou seja, glória vazia. Vaidade é aquilo que não tem substância, consistência, verdade. Vaidade é aquilo que passa uma imagem, uma mensagem, mas não tem eficácia para alcançar o fim a que se propõe. Vaidade é valorizar o superficial, o aparente, em detrimento do essencial. Vaidade
é fazer prevalecer mais a forma do que o conteúdo. Vaidade é escolher o falso, que é conveniente, excluindo assim o verdadeiro. Vaidade, finalmente, é você preferir o efêmero, o passageiro, o vazio, a consistência. Temos, por isso, grande propensão para nos tornar idólatras. A razão é que tudo isso é apenas sintoma de um comportamento velado, a conveniência. Quando criamos um tipo espiritual emergente, um modelo de sucesso, fabricado nos laboratórios do imediatismo, indica superficialidade, e o seu fundamento é a conveniência, comportamento dos que escolhem os caminhos mais fáceis para obterem os aplausos do povo. Assim fabricamos os ídolos que são adorados nas nossas liturgias. A verdade humana está em querer ser o que não pode e o que não é, mostrando-se como superstar, mas por dentro é um ídolo oco, vazio, inútil e falso. É bom a gente pensar em tudo quanto foi falado e fazer uma introspecção, uma avaliação de tudo que nós falamos até agora. E você vai verificar, vai chegar à conclusão que há algumas coisas que estamos fazendo que são completamente erradas. E a igreja não pode se tornar uma fábrica de ídolos. A igreja, ela é a verdade. Ela, melhor dizendo, a igreja, ela lida com a verdade. É tudo pela verdade, através da verdade. Nós não podemos ser produtores de ídolos, fabricadores de ídolos e aceitar que uma pessoa que incorpora uma personalidade, uma pessoa que faz a substituição psíquica, ele troca, ele passa a ser o outro ou um outro e não ele mesmo. E ele é aceito pela igreja, então essa igreja ela precisa fazer uma renovação dos seus pensamentos, uma reflexão profunda de tudo, porque ela está virando uma fábrica de ídolos. Agora a pergunta vem, bispo, o que é um ídolo nesta acepção? Um ídolo é uma imagem que não é capaz de realizar o fim a que se propõe. Um ídolo é uma imagem que não é capaz de realizar o fim a que se propõe. Então, por exemplo, se você pega um pregador que tem 3, 4, 5, 6 mensagens decoradas, alguns chegam até 10, 15, 20 mensagens. Esse é o que se dedica mais a ouvir DVDs e gravar tudo. Mas geralmente são 3, 4, 5, 6 mensagens. E aí, quando essa pessoa ela está de passagem, você nada descobre. Mas quando essa pessoa fica mais tempo, você vai entender que aquela pessoa não tem absolutamente nada, não tem conhecimento algum. Porque tudo que ela passou foi decorado de alguém que ela simplesmente se debruçou para decorar até as vírgulas, até as pausas. Ou o que é um ídolo é uma imagem que não é capaz de realizar o fim a que se propõe. Então, quando você convive mais com essas pessoas, você vai ver que ela não tem a capacidade de realizar o fim a que se propõe. Ele tem boca, diz a Bíblia, mas não fala. Esse é o ídolo. Ele tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Não ouve. Tem mãos, mas não tocam. Tem braços, mas não abraçam. Ou seja, ele não tem eficácia. E por isso não realiza aquilo para o que foi construído. Porque todo ídolo é oco, vazio, inútil, falso,
mentiroso. Um ídolo é tudo aquilo que tem aparência, mas nenhuma eficácia para atingir seus objetivos. Aparenta ser uma coisa por fora, mas não é nada disso por dentro. Um ídolo é um tipo aparente. Não há verdade nele. Isto porque os ídolos são ocos, vazios, apenas têm aparência de ser, mas nada são, porque são falsos. Finalmente podemos dizer que o ídolo, nesta concepção que estamos falando, é um homem absoluto e absolutizado pela ideia de que é alguma coisa, que tem alguma coisa e que pode realizar alguma coisa, mas de fato não é, não tem e não pode nada. Você entendeu? Isso é um ídolo nessa perspectiva que estamos falando. Esta é uma percepção da qual você não pode se afastar. É preciso se aprofundar, é preciso estudar para entender essas coisas. Se nós, Igreja de Jesus Cristo, não entendermos isso, eu venho pregando o tempo todo sobre isso. Eu venho ensinando o tempo todo sobre isso. Eu venho doutrinando a igreja o tempo todo sobre isso. E se nós não nos atermos a uma pesquisa maior, a um aprofundamento do assunto, nós vamos nos tornar fatalmente uma fábrica de ídolos. Eu posso dizer para vocês que o legalismo fabrica ídolos. O legalismo religioso é combatido pela Bíblia como algo relacionado à vaidade, principalmente no Novo Testamento, onde Jesus condena veementemente a idolatria, ou a hipocrisia, melhor dizendo. O legalismo é vaidade porque absolutiza a aparência numa deliberada ação de ocultamento. Isso é um fato. Certamente você já passou por essa experiência dantesca, grotesca na vida. Vou repetir, o legalismo é vaidade porque absolutiza a aparência numa deliberada ação de ocultamento. Quando alguém tenta absolutizar a aparência e colocando na aparência uma visão de prioridade, pode saber que se está ocultando aí um tremendo legalismo, uma tremenda vaidade. O legalista religioso é vaidoso e, por conseguinte, idólatra, porque ensina uma coisa e vive outra. O que o legalista faz é construir o ídolo. O legalista religioso é vaidade porque só consegue viver para fora, exterioridade. Ele não consegue viver para dentro, interioridade. Já viu essas pessoas? Que elas só conseguem viver para fora? E se você as vir numa imagem onde elas não sabem que estão sendo vistas, você vai ver o que acontece. Lutero já dizia que para você identificar uma pessoa e quem ela é de fato, que ela esteja sozinha, sem o olhar de ninguém, tanto para criticar como para aplaudir. Uma pessoa que está só, ela vai ser exatamente o que ela é, porque ela não vai se vestir com uma outra personalidade. Ela vai ser exatamente o que ela é. O legalista religioso é vaidade porque só consegue viver para fora. Só consegue viver de exterioridade. Ele não consegue viver para dentro. Toda vaidade é mentirosa e falsa, assim como todo legalismo é falso e mentiroso. Toda vaidade se alimenta da aparência, da imagem, assim como todo legalismo religioso se alimenta da imagem, da aparência. Então, eu diria para você que o legalista é um idólatra. Todo ser humano liberto por Jesus Cristo não pode ser idólatra, mas tem que viver vida à altura da sua liberdade.
do seu novo viver. Quando vivemos vida sem consistência, sem substância, sem conteúdo, estamos negociando a nossa liberdade. Vou repetir. Quando vivemos vida sem consistência, quando vivemos vida sem substância, quando vivemos vida sem conteúdo, estamos negociando a nossa liberdade. Este é o desafio de todo cristão: não se tornar um fabricante de ídolos, nem adorador, enchendo-se de vento, de vanglória, de uma glória vazia, porque isso é vaidade. Por isso temos que ser iconoclastas. O que é um iconoclasta? É um destruidor de imagens e ídolos, no bom sentido da palavra. A igreja precisa disso. A igreja precisa entender isso. A igreja precisa se renovar nisso. É teologia do martelo mesmo, para quebrar ídolos. Na verdade, essa é a intenção de qualquer teólogo. Qualquer teólogo que está para Deus e coloca a teologia submissa à vontade de Deus, ele vai se tornar um iconoclasta, um destruidor de imagens e ídolos. E por quê? Como disse Nietzsche, há mais ídolos do que homens. E isso é uma grande verdade. Que as pessoas, em vez de buscarem a profundidade, em vez de buscarem o conteúdo, em vez de tentarem avaliar o que tem e o que não tem e buscar mais, atentar para isso, descobrir isso na sua vida e mergulhar profundamente nesse rio caudaloso, as pessoas ficam nas vias da superficialidade, sem conteúdo nenhum, sem substância nenhuma, sem consistência nenhuma, apenas usando máscaras o tempo todo e não sendo o que tem que ser. Todo vaidoso é idólatra, como todo aquele que aceita a vaidade o é. Tanto é idólatra aquele que fabrica o ídolo, que aceitou viver de cinismo e falsidade, como também é idólatra aquele que aceita, que se alimenta da sua falsa mensagem, que o recebe e o adora. Então é muito importante tudo isso que eu estou dizendo. Então vamos tentar trazer à lembrança algumas coisas fundamentais desta reflexão. A palavra, então, vaidade, que aparece no texto que lemos em Eclesiastes, nada tem a ver com roupa, com joias, com brincos, com adereço, ou qualquer coisa que o valha. A questão ali não é estética, nesse sentido que estamos falando. Não no sentido filosófico do termo estética, mas nesse sentido comum. Mas temos que entender que por trás dessa palavra há uma revelação enorme deste livro chamado Eclesiastes. Porque ele está dizendo que tudo é transitório, que tudo é passageiro, que tudo não tem durabilidade. Na verdade, há mais aparência do que conteúdo, há mais aparência do que substância, há mais aparência do que consistência. Vivemos no mundo das aparências. Na verdade, nós estamos vivendo numa sociedade que está debaixo da ditadura da aparência. A coisa parece que só funciona pelas vias da exterioridade. Quando, na verdade, devemos voltar-nos para dentro de nós mesmos e fazermos todo esse percurso para dentro de nós, para nos descobrirmos, porque o que somos hoje é resultado apenas desta visão de vaidade, dessa visão da aparência, dessa ditadura da aparência. Então, quando falamos de vaidade dentro do Antigo Testamento, estamos falando de algo que é oco, vazio,
falso, mentiroso. Quando falamos de vaidade dentro do livro de Eclesiastes, estamos falando de uma coisa que é inútil, que não tem, é um sopro, é um vapor, é uma coisa que deveria ter consistência como uma bola de sabão, que tem uma aparência, mas quando você se aproxima, ela estoura, porque ela não tem durabilidade. Então todas essas coisas que você vê, que não tem durabilidade, não tem consistência, ela termina não sendo. Como diz Tomás de Aquino, vaidade é uma coisa vã, é vanglória. E vanglória é uma coisa absolutamente vazia. E vaidade, na verdade, é você construir um ídolo. O que é um ídolo? Ídolo é aquele elemento que é feito para algum objetivo, mas esse objetivo nunca é alcançado. E porque quando você levanta um ídolo, você cria um ídolo, ele tem olhos, mas não vê. Ele tem ouvidos, mas não ouve. Ele tem braços, mas não abraça. Ele tem pernas, mas não anda. E por quê? Porque ele é oco, vazio, inútil, falso, mentiroso. E qualquer pessoa que viva de vaidade, tornando-se um verdadeiro ídolo, porque incorpora uma personalidade que não é a dele, incorpora jeito, trejeito, palavra, hábito, comportamento. Mas a pessoa não é aquele que ele diz ser. E nem tem o conteúdo que ele apresenta. Porque aquele conteúdo foi tirado de alguém. Então isso é falso. Concluo essa meditação com alguns textos das Escrituras Sagradas. Isaías 44, versículo 9, diz: todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem para que sejam envergonhados. Zacarias 10, versículo 2, porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos. Com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos, porque não há pastor. Eu quero deixar essa mensagem com você. Esse estudo da Bíblia Sagrada com você. E é preciso a gente entender tudo isso para que a gente compreenda qual a ideia real da palavra vaidade dentro da Bíblia Sagrada. Tá? Ou seja, qualquer coisa que você apresente, no sentido aparente da palavra, que não consiga realizar o fim a que se propõe, é ídolo, é vaidade, é falso, é oco, é mentiroso. Na verdade, não tem sentido verdadeiro algum. Então, quando a gente fala de vaidade, estamos falando de alguma coisa que é fútil, inútil, débil, vão e nulo, sem sentido, algo sem significado, vazio, sem permanência, nulificação, névoa de nadas. É nada vezes nada, não tem nada. Então, por favor, nunca mais pense a palavra vaidade nesse sentido estético comum que a gente dá à vaidade, como alguma coisa que você não pode se pentear, você não pode cortar o seu cabelo, você não pode se arrumar bem, você não pode se perfumar, você não pode botar uma roupa bonita, porque tudo isso é vaidade. Não, não, 1000 vezes não. Tem nada a ver com isso. Vaidade não tem nada a ver com adereços, com pulseiras, com cabelos, com roupa, nada disso. Vaidade quer dizer alguma coisa que é oca, alguma coisa que é vazia, alguma coisa que é inútil,
alguma coisa que é falsa, mentirosa. Também vaidade significa aquilo que é transitório, efêmero, passageiro, algo que não tem durabilidade. Também podemos dizer que vaidade é alguma coisa que é fútil, inútil, débil, vão, nulo, sem sentido, ou ainda sem significado, vazio, sem permanência, nulificação ou névoa de nadas. Isto é vaidade. Nada tem a ver com essa questão estética da palavra. Nós vimos as palavras no hebraico, nós vimos as palavras em grego, chegamos à conclusão que vaidade não tem esse contorno estético, mas sim ético. E no momento que estamos vivendo, no instante que a igreja está vivendo hoje, mais do que nunca, nós temos que ter discernimento do Espírito para saber se aquele que está ali falando para nós é apenas um ídolo. Está apenas incorporando uma personalidade. Está apenas substituindo o seu elemento psíquico. Apenas pegou o modo de falar, o comportamento, os trejeitos, as ideias. Mas, na verdade, é apenas um ídolo que está ali formado. E por quê? Qual é a razão? A razão é porque essa pessoa é falsa, é oca, é vazia, é inútil, é débil, é transitória, é passageira, é efêmera, não tem durabilidade, só tem aparência. Pessoas que não sabem viver a interioridade e só vivem da exterioridade são ocas, são vazias, são nulas, são inúteis, são falsas, são mentirosas. Porque, na verdade, não é você, é apenas um ídolo. E aí vem Eclesiastes e pontua: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E eu fico com essa palavra. Assim como disse Nietzsche, que há mais ídolos no mundo do que homens, Eclesiastes já dizia há muito tempo: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, sempre houve no mundo a possibilidade de se criar ídolos. Mas a igreja que é pela verdade, que vive a verdade, ela não pode se tornar uma fábrica de ídolos. Aceitando a vaidade, aceitando aquilo que é oco, vazio, só tem formas, mas não tem conteúdo algum. Busquemos o conteúdo. Por isso a Bíblia volta a dizer, ela sempre está dizendo isso e sempre vai dizer: haverá um momento da nossa vida que nós vamos ter fome, não de pão, ter sede, não de água, mas sim da palavra de Deus. Há tantas coisas que nós vamos ouvir que nada tem a ver com a palavra de Deus, que haverá uma fome interior. É preciso dizer a verdade. É preciso pregar a verdade, mesmo que isso não esteja dentro do senso comum. Porque haverá um dia onde vão procurar a verdade, porque estarão no vazio total. Porque se você fica ouvindo o tempo todo ídolos, pessoas ocas, vazias, nulas, inúteis, falsas, mentirosas, se você se apega com coisas transitórias, efêmeras, passageiras, sem durabilidade, significa que no final você não tem nada. Como diz Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo é fútil, inútil, débil, vão,
nulo, sem sentido, algo sem significado, vazio, sem permanência, nulificação ou névoa de nadas. Mas, bispo, como sair deste ambiente que está tão saturado dessa situação, está tão saturado deste modus vivendi e modus operandi? Como sair disso aí? Só existe uma coisa: se aprofunde na verdade e entenda que há um caminho a ser percorrido. E para sair dessa situação, você tem que se esforçar bastante. Você tem que pedir a Deus graça e dizer para Ele que você quer saber a verdade das coisas, que você quer ter substância, que você quer ter consistência, que você quer ter conteúdo e não viver mais da superficialidade, que este é o mal que mata a sociedade e principalmente a sociedade cristã. Que Deus abençoe você ricamente e hoje, a partir das 19h30, estaremos com o culto na Assembleia de Deus em Cristo. A igreja está preparada para receber você lá com álcool em gel. Você só pode vir de máscara. Pessoas de 70, 80, 90 anos, por favor, ou pessoas de 60, mas com doença, não venham. Fique em casa e ouça a palavra de Deus através do celular, através do computador, através do iPad, enfim. E aquelas pessoas que podem vir, venham estar conosco a partir das 19h30 para ouvir a palavra de Deus. O desafio que estamos lançando é esse: pare de assistir ao Fantástico e venha ouvir a fantástica palavra de Deus. Deus abençoe você grandiosamente. Curve a sua fronte e ore comigo. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesta manhã. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. Queremos te agradecer pela tua paz. Queremos te agradecer por Jesus, que é o único mediador entre os homens e Deus. Te agradecemos pela tua palavra, que é a revelação de Deus para o nosso coração, e pela sua inerrância, pela sua, ó Deus, verdade para nós. Senhor, que não sejamos, a igreja não se torne uma fábrica de ídolos. Que não seja este lugar o lugar onde impostores tentam vir para se assenhorearem de alguma coisa que não pertence a eles, sendo realmente vaidosos, ocos, vazios, nulos, inúteis, falsos, mentirosos. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos os mais verdadeiros possíveis, ó Deus, sejamos coerentes com aquilo que pregamos e aquilo que vivemos, para nós não nos tornarmos apenas um ídolo, um hipócrita, um legalista. Em nome do teu Filho Jesus, abençoa o teu povo, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, é o quanto nós te pedimos e nós te agradecemos, e que todos digam amém. Deus abençoe vocês e voltamos com vocês no domingo à noite, domingo, hoje à noite estamos juntos, e também na quinta-feira no culto da palavra. Não perca. Que Deus abençoe você rica e abundantemente, e até a próxima. Amém.